Nós temos certeza absoluta que essa comissão mista vai ser a pá de cal na teoria terraplanista de alguns setores que querem vender uma teoria absurda de que quem as vítimas dos atos terroristas do dia 8 de janeiro seriam os responsáveis pelos atos terroristas. Então, tenho certeza absoluta que a composição vai expressar isso. Sinto na maioria, tanto da Câmara quanto do Senado, uma disposição dos parlamentares em não permitir que essa teoria terraplanista de que quer colocar como responsável exatamente as vítimas dos atos terroristas. O Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Executivo, a democracia, que foram solapadas. A tentativa de solapar a democracia não reconheceu o Estado eleitoral naquele dia 8 de janeiro, que felizmente foi estancado de forma pacífica, usando os instrumentos da Constituição e a mobilização política do governo federal e do Congresso Nacional. Ministro, esse discurso teve que ser ajustado a partir das imagens que envolviam o ministro do GSI, agora ex-ministro. Por que teve que fazer esse ajuste e antes não era esse o discurso? Não, o discurso sempre foi esse. Primeiro, o trabalho da apuração feito pela Polícia Federal. A Polícia Federal já indiciou mais de 1.300 pessoas. Trabalho do Judiciário, que formou maioria no Judiciário já para transformar mais de 100 pessoas em réus, pode chegar a mais de 200 pessoas. Trabalho da AGU, que já bloqueou mais de 20 milhões de reais de bens de financiadores dos atos terroristas. As imagens na semana passada criaram uma nova situação política e nós resolvemos enfrentar essa nova situação política, dizendo claramente que com a instalação da CPI vamos indicar os membros e vamos enfrentar o debate político na CPI e enfrentar essa narrativa terraplanista absurda que tenta transformar em vítimas. Inclusive um chefe de gabinete que já era chefe de gabinete do Heleno e que estava aqui desde o ex-presidente Michel Temer. Não, você tem um processo de apuração. Esse governo, as instituições estão funcionando. Você tem um processo de apuração da Polícia Federal, você tem um processo de apuração feita pelos instrumentos do Judiciário, a própria CGU, a AGU recorrendo em relação aos recursos. Como falei, já bloqueou mais de 20 milhões. Foi feito um novo raio-x. Tem novos fatos que ocorreram a partir da semana passada. Esses novos fatos mostram mais apurações e qualquer pessoa que for identificada que tenha tido qualquer responsabilidade nos atos terroristas devem ser afastadas e devem ser veementemente punidas pelas instituições. Então, o trabalho GSI é um trabalho permanente, tanto da apuração, identificação de responsáveis, pessoas que possam ter, de uma certa forma, colaborado com os atos terroristas do dia 8 de janeiro, colaborado com aquele movimento golpista, devem ser devidamente afastados. E a CPI Isso quem define é o ministro interino, que está fazendo esse raio-x, deve discutir, apresentar esse raio-x ao presidente Lula, e o presidente Lula vai tomar a decisão junto, tanto com quem está respondendo interinamente pelo GSI. A ideia que seja o general Amaro mesmo à frente do GSI? Não teve nenhuma discussão sobre isso dentro do governo. O presidente Lula foi para uma missão internacional em Portugal e Espanha muito importante, está trazendo para o Brasil contratos, acordos, muitos investimentos para o nosso país, que vão ajudar a gerar emprego, renda aqui no Brasil, além de fortalecer a cooperação com Portugal e Espanha. E o presidente Lula, quando foi a Portugal, deixou uma pessoa respondendo interinamente, e a orientação foi exatamente essa: fazer o raio-x, oferecer todas as informações que a Polícia Federal, que o Judiciário precisa, para que a gente possa identificar mais responsáveis de algum tipo de colaboração com os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Nós queremos identificar todas as pessoas que tiveram algum tipo de responsabilidade sobre aqueles atos terroristas. Nós sabemos que as instituições brasileiras foram contaminadas, indivíduos das instituições foram contaminados ao longo de 4 anos por um discurso que não reconhecia a democracia, um discurso do ódio, que
falava contra o sistema eleitoral brasileiro, que não reconhecia as eleições. Então você tem indivíduos que foram contaminados com essa visão, a identificação deles é muito importante ser feita. Então o presidente determinou esse raio-x e outros temas vai discutir no seu retorno. O presidente volta ao Brasil hoje, amanhã já deve despachar certamente um dos temas que vai discutir com quem está respondendo interinamente pelo GSI para discutir esses temas. Qual vai ser a estratégia do governo em relação à CPI do MST? É um espaço que o governo vai precisar ocupar para fazer um enfrentamento com a oposição, com os bolsonaristas? Como que vocês estão avaliando essa CPI, a energia que vai ser gasta, enfim? Não tem nenhum processo de instalação dela ainda, né? Tem uma discussão que a Câmara está fazendo. À medida que a Câmara evoluir nessa discussão, nós vamos entrar nesse tema. Por enquanto não é um tema. Por enquanto nós estamos focados, né, na CPMI, é o foco, e principalmente estamos conduzindo a continuidade do calendário de votações do Congresso Nacional. A prioridade absoluta do governo do Congresso Nacional é cumprir o calendário de votação de projetos muito importantes. Essa semana nós estamos terminando a semana tendo votado mais uma medida provisória na Câmara, vai para o Senado. A expectativa é que na próxima semana o Senado possa votar as medidas provisórias que já estão no Senado. Expectativa de que o marco fiscal, o calendário pré-estabelecido pelo relator seja cumprido. Ele tem sinalizado até o dia 10 de maio a apresentar o seu relatório. Então vamos trabalhar para a votação o mais rápido possível da nova lei que estabelece, né, responsabilidade fiscal e social no país. Nós tivemos uma conquista importante hoje no STJ, que reforça a capacidade do governo em ajustar, né, em recuperar o orçamento público. Uma vitória importante hoje do governo. O Ministério da Fazenda conduziu esse debate. Tivemos mais hoje um indicativo de desaceleração da inflação no Brasil, né? Mais uma desaceleração. Nós estamos nos menores patamares da inflação desde 2021, quando a gente pega a inflação anualizada, ou seja, estamos criando todo o ambiente de segurança econômica para que o Brasil volta a crescer. Então, a prioridade absoluta do governo no Congresso Nacional é o calendário de votação de projetos, tanto de projetos sociais que estão sendo recriados, como Bolsa Família, Novo Minha Casa Minha Vida, Novo Mais Médicos, como a agenda econômica do governo. Em relação à PL das fake news, não é um dado concreto, dá para reverter ainda? Eu tenho certeza absoluta que a CPMI não vai atrapalhar o calendário de votações econômicos e da recriação dos projetos sociais do governo. Tenho conversado isso tanto com a Câmara quanto o Senado, tenho ouvido isso da parte, inclusive, dos líderes, do presidente das duas casas, que existe um calendário prioritário, que é a votação da Lei de Responsabilidade Fiscal e Social, o novo marco fiscal do país, o debate da reforma tributária. Tive hoje uma reunião junto com o ministro Haddad, com o presidente do grupo de trabalho da reforma tributária, com o relator do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Aguinaldo Ribeiro, tem reafirmado a disposição de cumprir o calendário, a gente poder já aí no mês de maio ter a conclusão do trabalho do grupo de trabalho, poder entrar já na votação ainda no primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Então tenho certeza absoluta que a CPMI, à medida que for instalada, qualquer outra CPI que vier a ser instalada pela Câmara não vai interferir ou atrapalhar no calendário prioritário do governo. A PL das fake news, ministro. A PL das fake news. Nós tivemos uma vitória importante ontem, que foi aprovar a urgência do PL das fake news. O relator deve apresentar amanhã o relatório. Eu acho que isso é um dado importante, porque a gente vai começar a discutir a partir de um relatório concreto. O debate ontem nas redes sociais, né? Muita teoria da conspiração, muita fake news em relação ao projeto, né? Tentando mobilizar o voto dos parlamentares. O relator vai poder apresentar o relatório e vai ter os próximos dias para as bancadas se debruçar sobre o relatório, né? Esclarecer as dúvidas que os parlamentares têm, né? Com a expectativa de que possa ser votado já no começo da próxima semana, tá? Como urgência, a expectativa é que próxima terça-feira a gente comece a votar esse projeto tão importante. É muito importante que aquilo que é proibido na vida real também seja proibido no mundo digital, como disse já o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o PL, o espírito do PL é exatamente esse: garantir um marco legal no país para que aquilo que é proibido na vida real, os crimes proibidos na vida real, não possam ser cometidos e praticados no mundo digital.